Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos! No vídeo de hoje, nós daremos continuidade ao que nós estávamos tratando, a dinâmica do litisconsórcio. Faremos, portanto, aqui um vídeo de continuação desse tópico. Quando falamos em dinâmica do litisconsórcio, ou seja, o modo de atuação no processo do litisconsorte, nós devemos ver, basicamente, esses institutos aqui, ó. O litisconsórcio multitudinário, que nós já analisamos no vídeo anterior. Já vimos. O segundo item é a hipótese do litisconsórcio ativo necessário ou litisconsórcio necessário no polo ativo. E esse tópico nós também já vimos no vídeo anterior. O que nós passaremos a ver nesse vídeo é o terceiro item, que trata do vício relativo à ausência de litisconsorte necessário. Quem deveria estar obrigatoriamente lá não se encontra. Falaremos também no quarto item o tratamento dos litisconsortes. E no quinto item nós falaremos a respeito do benefício de prazo que decorre da verificação do litisconsorte, e veremos as hipóteses. Então vamos ao ponto. Nós deveremos iniciar pelo terceiro item, os outros já foram enfrentados. Terceiro item, o vício decorrente da ausência de litisconsorte necessário. Então, olha lá, ausência de litisconsorte necessário. Bom, nós já vimos que o fenômeno do litisconsórcio necessário, ele se verifica, como se encontra aqui no artigo 114, olha lá, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando pela natureza da relação jurídica controvertida
a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Então, o litisconsórcio necessário, ele está previsto no artigo 114 do CPC. O litisconsórcio necessário pode ser por força de lei ou pela natureza indivisível da relação jurídica discutida no processo. Tá certo? Bom, isso é o que essas são as causas que levam à formação do litisconsórcio necessário, ou seja, quando que obrigatoriamente deve-se verificar a presença do litisconsórcio, por força de lei ou pela natureza indivisível da relação jurídica. Mas e se o litisconsorte, a parte que deveria estar no processo, simplesmente não tiver? Aí nós teremos um erro, um equívoco, nós teremos um vício processual. E qual vício processual é esse? Ou seja, qual é a natureza desse vício? E aí quem vai nos trazer a resposta para isso é o artigo 115. E aí, para saber a natureza do vício decorrente da ausência do litisconsorte, é necessário que nós venhamos a conjugar os fenômenos do litisconsórcio necessário com o fenômeno do litisconsórcio unitário. Nós vimos que são coisas distintas, as hipóteses de necessariedade são duas, enquanto que a hipótese de unitariedade é uma. O litisconsórcio ele será necessário por força de lei ou pela natureza indivisível da relação jurídica. Quando o litisconsórcio for apenas necessário, ou seja, ele for necessário e quanto ao julgamento ele for simples, ou seja, não for unitário, a consequência processual que nós teremos é o da ineficácia. Ineficácia da decisão. Agora, quando o litisconsórcio formado, além de simples, ele for também... Quando o litisconsórcio formado, além de necessário, ele for também unitário, nós teremos como consequência processual a nulidade. Então, o vício pode ser a ineficácia ou a nulidade. Se o litisconsórcio necessário, além de necessário, for simples, o litisconsórcio necessário é aquele quanto à formação do litisconsórcio, que nós vimos no vídeo anterior. O litisconsórcio simples ou unitário é quanto ao julgamento. É uma classificação que se faz quanto ao julgamento da demanda. Se o juiz pode julgar de maneira independente, ou se o juiz, aqui é quando o juiz julga de maneira independente a demanda para cada um dos litisconsortes, ou quando o juiz tiver que julgar de maneira conjunta. Litisconsórcio necessário é quando estivermos diante de um julgamento unitário, um julgamento conjunto, único, uniforme para os litisconsortes. Na hipótese do litisconsórcio ser necessário, tem que ser formado lá no início, mas o juiz pode julgar de modo distinto para cada um dos litisconsortes, ou seja, quanto ao julgamento o litisconsórcio é simples, a consequência processual, o vício processual é de ineficácia. Por quê? Porque a decisão proferida
vai ser válida para todos aqueles que participaram em contraditório. Os litisconsortes que deveriam estar necessariamente no processo e estiveram, não tem nenhum vício processual para eles. Agora, em relação ao litisconsorte que ficou preterido, o litisconsorte que não participou do processo, o litisconsorte preterido, ele não pode suportar as consequências processuais daquela decisão. Por quê? Porque ele não participou em contraditório. Ele não participou de um devido processo legal. Então, em relação a ele, aquela decisão será ineficaz. Mas em relação a todos os demais, veja, no litisconsórcio simples, o julgamento pode ser independente. Em relação a todos os demais, que vão ter uma decisão própria para eles e participaram em contraditório, respeitando um devido processo legal, com todas as garantias fundamentais no processo, a decisão é válida. Com relação ao litisconsórcio unitário, que vai reclamar, portanto, um julgamento conjunto uniforme, a ausência do litisconsorte preterido, a ausência de qualquer um dos litisconsortes, vai gerar a nulidade de toda a decisão. Por quê? Porque mesmo que nós tenhamos alguns litisconsortes que tenham participado do processo, aquela decisão será unitária em relação a todos. E se ela será unitária, será um bloco uniforme para todos, vai incluir o litisconsorte que não foi citado. O litisconsorte que deveria necessariamente ter participado, mas não participou. Isso seria inconstitucional. Por isso que o artigo 115 está dizendo, nesse caso, que o fenômeno é de nulidade. Vejam o 115, olha lá. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, do litisconsorte preterido, portanto, será, inciso 1º, nula se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo. Esse é o caso que está aqui embaixo. Hipótese de nulidade, quando, além de ser um litisconsórcio necessário, ele seria também um litisconsórcio unitário. A decisão seria unitária. Vejam, o artigo 115, inciso 2º, vai tratar da ineficácia. A decisão será ineficaz nos outros casos. Ou seja, quando não for o caso de litisconsórcio unitário. Quando o litisconsórcio não é unitário, ele será simples. Ineficaz no litisconsórcio simples apenas para os que não foram citados. Ou seja, válida para todos os demais. Só que aqui nós estamos tratando da hipótese em que se verifica a ausência de um litisconsorte quando já tem a decisão proferida. O parágrafo único, ele nos traz a previsão de quando se percebe a ausência de um litisconsorte necessário antes da decisão. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requer a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que é assinar. O juiz vai fixar o prazo, sob pena de extinção do processo, tá? Então aqui, nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz vai determinar a citação de todos que devam participar antes de proferir sentença, ou seja, antes de gerar um vício processual, portanto. Tá certo, meus amigos? Bom, eu anotei aqui para os senhores alguns julgados que se relacionam a essa previsão de nulidade e de ineficácia. Com relação à hipótese de nulidade, tomem nota aí o recurso especial, o RESP 1.677.930.
1677-930, que dispõe o seguinte: a querela nullitatis é o instrumento hábil para debater a falta de citação de litisconsorte necessário em demanda transitada em julgado. Então, a querela nullitatis é uma demanda que trata, vou botar aqui para os senhores como se escreve, ó, querela nullitatis. Ela trata do vício transrescisório, o vício que enseja uma discussão mesmo após o decurso do prazo para a ação rescisória, um vício que não deve prosperar, persistir no processo civil, é o vício basicamente da ausência da citação. Então, importância desse julgado para reafirmar aí a querela nullitatis. Em relação à ineficácia, eu anotei aqui para os senhores o RESP 1675394. 1675394. Bom, então, meus amigos, no que se refere a esse terceiro item, o vício decorrente da ausência de litisconsórcio necessário, era isso que nós tínhamos que ver. Percebam, portanto, que a depender de uma outra classificação, a depender do litisconsórcio, além de ser necessário ser simples, a consequência será a ineficácia, e se além de ser necessário ele for unitário, a consequência vai ser a nulidade. A importância, portanto, de compreendermos bem os critérios classificatórios do litisconsórcio que nós vimos nos itens anteriores. O quarto tópico que eu separei para falar com os senhores diz respeito ao tratamento dos litisconsortes. Então, quarto item, tratamento processual dos litisconsortes. Quem resolve essa questão a respeito do tratamento processual dos litisconsortes é o artigo 117. O artigo 117 nos traz uma regra, a regra de que cada litisconsorte é tratado como sendo uma parte distinta no processo. Vejam, é importante porque o 113 define mais ou menos o litisconsórcio como duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto. Então, o litisconsórcio é a atuação em conjunto. Mas o 117 está a dizer que os litisconsortes serão considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos. E aí vem a parte mais importante, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros. Então é muito importante a previsão desse artigo 117 do CPC. As partes são tratadas como litigantes distintas. Sempre? Não, sempre não. Os litisconsortes são considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos, exceto o litisconsórcio unitário. Exceto o litisconsórcio unitário, por quê? Porque no litisconsórcio unitário, os atos e as omissões, ou seja, as condutas de uma das partes, podem beneficiar o outro. Então, aqui, litisconsórcio unitário. Então, nós temos uma regra. A regra é a seguinte, cada um por si. O ato praticado por um não interfere no outro, só porque tem litisconsórcio. De maneira nenhuma. Agora,
no litisconsórcio unitário, os atos e as omissões podem beneficiar, mas não podem prejudicar os outros. Então, quando um dos litisconsórcios ele confessa no processo, essa confissão vai produzir efeitos em relação aos demais litisconsortes? Em regra, não, porque cada um é tratado de maneira diferente. Mas sendo litisconsórcio unitário, pode ser que sim, mas não, porque os atos e as omissões não prejudicarão os outros. Se daquela confissão resultar um efeito processual prejudicial, aquela não vai ser ineficaz em relação a quem confessou, mas não vai gerar uma extensão dos efeitos da confissão para os demais litisconsortes. Então nós temos uma regra e uma exceção. Agora, essa regra, ela deve ser, esse dispositivo do artigo 117, ele deve ser lido com alguns outros. Vejam, artigo 345, inciso 1º. Então vou botar aqui, ó. Cuidado unitário. Cuidado com dois pontos. Em primeiro lugar, artigo 345, inciso 1º. O que o artigo 345, no inciso 1º, nos diz? As hipóteses em que não se verifica litispendência, revelia. A revelia não produz os efeitos do artigo 344, que é a presunção relativa de veracidade, quando, inciso 1º, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Pelo inciso 1º do artigo 345, sempre que um réu, havendo pluralidade de réus, qual é o conceito disso? Litisconsórcio. Pelo 345, inciso 1º, sempre que houver litisconsórcio e algum deles contestar a ação e o outro ficar revel, o fato de um deles ter contestado a ação vai estender ao que não contestou e que em tese seria revel e vai retirar a revelia do revel, os efeitos da revelia do revel. Isso é verdadeiro? Não. Não, porque o 117 está nos dizendo que os litisconsortes, em regra, são tratados em relação à parte adversa como litigantes distintos. Quem contestou, contestou, se defendeu. Quem não contestou, não se defendeu, ficou revel, presunção de veracidade. Exceto no litisconsórcio unitário. Então, como é que você deve interpretar o 345, inciso 1º? Em consonância com o artigo 117. A exclusão da revelia se opera apenas no caso do litisconsórcio unitário. Essa mesma lógica interpretativa vai acontecer em relação aos artigos 525, parágrafo 9º, em relação ao artigo 919, parágrafo 4º, em relação ao artigo 1005. Então nós devemos conjugar todas essas previsões do CPC com o artigo 117, que é o que nós estamos vendo aqui. O artigo 117 nos traz uma regra de que os litisconsortes são tratados no processo como sendo partes distintas, cada um por si, salvo no litisconsórcio unitário, em que o ato praticado por um, atos ou omissões praticados por um, pode beneficiar os outros litisconsortes, mas não pode nunca lhe prejudicar. Tá certo? Bom, para fecharmos esse vídeo e a temática do litisconsórcio, falta tratar o 5º tópico, que é o benefício de prazo decorrente do litisconsórcio. Benefício de prazo decorrente do litisconsórcio. Nós já vimos, quando do estudo da isonomia, que a isonomia no processo é uma isonomia substancial.
tratar os iguais de maneira igual e os diferentes de maneira diferente. Quem tiver, portanto, em maneira desigual no processo pode receber um tratamento diferenciado para reequilibrar a posição jurídica das partes. Com relação a esse reequilíbrio das posições jurídicas das partes, o que o Código traz? Traz como benefício de prazo o prazo em dobro para todas as manifestações no processo. Agora, atenção aqui. Esse prazo em dobro, esse benefício de prazo acontece sempre? Não. É isso que nós devemos ver aqui. Existe um instituto, mas nós devemos já começar pelo que consta do parágrafo 2º. Eu vou levar para lá, para a gente estudar direitinho lá. Vejam bem. Vejamos aqui quais são os requisitos. Olhem os senhores. Está aqui a previsão. Olha lá. Está lá. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores. Então, primeira consideração. Não basta ser litisconsorte. Tem que ter litisconsorte com diferentes procuradores de escritório de advocacia distinto. Esse é o primeiro requisito. Então, vamos dividir a análise aqui. Primeiro lugar, diferentes procuradores de escritórios de advocacia distinto, procuradores distintos. Porque se os litisconsortes estiverem todos eles, 10 litisconsortes, assistidos pelo mesmo advogado, não há benefício de prazo. Se são assistidos por advogados distintos, então tem 5 advogados, cada um dos 5 advogados com 2 dos litisconsortes, daqueles 10. Só que esses advogados compõem o mesmo escritório. Todos os 5 advogados compõem a mesma banca de escritório, tem, mais de 10 advogados. 5 deles são desses escritórios. Então não haverá benefício, porque para ter benefício de prazo, primeira consideração, os procuradores devem ser distintos, está lá o primeiro requisito. Terão prazo contado em dobro, está aqui, prazo contado em dobro, para todas as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. Então, a parte não precisa requerer, isso é automaticamente aplicável no processo, tá? Bom, segundo item que eu quero ver com os senhores, aqui, cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo 2 réus, apenas litisconsórcio é pluralidade de réus, né? Pluralidade de partes. No polo passivo, pluralidade de réus. Cessa a contagem em dobro se, havendo 2 réus, litisconsórcio no polo passivo, é oferecida defesa por apenas um deles. Oferecida defesa por apenas um deles. Se o outro não ofereceu defesa, significa que nós teremos réu-revel. Então nós teremos um litisconsórcio com 2 réus no polo passivo, um contestou, mas o outro é réu-revel. Como o outro é réu-revel, artigo 344, como o efeito processual é que a publicidade se dê diretamente em cartório, isso vai retirar, portanto, o prazo em dobro. Esse é o segundo item que eu queria destacar aqui com os senhores. Segundo item, réu-revel pode vir a excluir o benefício. Interpretação aqui desse parágrafo primeiro. E o mais importante de tudo. O mais importante de todos, do ponto de vista, vamos assim dizer, prático. Vejam. O parágrafo 2º. Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos. Então, não se aplica
se o processo, se os autos forem eletrônicos. Como a maioria dos processos tem sido eletrônica, mais aqui no Rio de Janeiro, isso é um movimento que tem tomado a justiça brasileira, não se aplica aos autos eletrônicos. Isso é importantíssimo. Sendo os autos eletrônicos, pouco importa que haja litisconsórcio, pouco importa que os advogados sejam de escritório de advocacia distinto, que o litisconsórcio seja assistido por advogados distintos. Não importa. A gente pode ter 50 partes de litisconsórcio assistido por 50 advogados de 50 escritórios distintos. Se o processo for eletrônico, não se aplica a lógica. Porque a lógica desse benefício de prazo é facilitar um acesso dos autos em cartório. Quando nós falamos em autos eletrônicos, todos podem ter acesso aos autos a qualquer momento, e aí quebra a lógica do benefício de prazo. Tá certo? Bom, então essas foram as considerações a respeito do tratamento dos litisconsortes. Com essas considerações a gente encerra esse vídeo e vamos começar a partir do próximo vídeo a tratar da intervenção de terceiros. Fiquem todos com Deus, até uma próxima.